Pessoal, voltei. Tudo bem? Fizeram todas as atividades passadas, eu espero que tenham conseguido. Pessoal, antes de começar nossa aula de hoje, eu quero lembrar vocês que ela é uma continuação de Ciências 9. Nós estamos continuando a estudar sobre o sistema digestivo. Dessa vez, a professora passou tudo em texto. Por que em texto? Porque estava lá na outra atividade, dividido os lugares para vocês encontrarem certinho. Agora eu fiz um texto de estudo que tem umas atividades para fazer. Esse texto vai dizer a mesma coisa que a professora disse na aula passada. Só que eu coloquei em texto agora para ficar mais fácil leitura para vocês, tá? No outro, a professora precisava discriminar onde estava cada órgão e como ele agia, para vocês entenderem. Agora que vocês já fizeram a pintura, já sabem onde é cada órgão, agora nós vamos estudar esses termos mais a profundo. O texto é o mesmo, mas nós vamos falar sobre alguns termos que é importante vocês lembrarem. A professora deixou esses termos escritos em escuro, tá? O primeiro termo que tem lá é bolo alimentar. O que é bolo alimentar? Depois da mastigação, o que vai para o estômago é o bolo alimentar. Então, depois temos o esôfago, o estômago, o tempo que a comida fica no estômago, tá bom? De 3 a 4 horas, muito importante a gente lembrar. Aí depois, gente, tem os líquidos que fazem as suas funções dentro de cada órgão, tá? O suco gástrico, a bile. Depois disso, nós vamos ter aqui as atividades, ó. A professora colocou, tô arrumando aqui, tá, gente? Peraí. Pra professora ler ficar mais fácil. Então, tudo que eu expliquei na aula passada está nessa atividade agora, mas eu pus o texto novamente para que vocês sigam e olhem os termos. É muito importante aprender o nome de cada coisa. Aí tá escrito lá, numere corretamente. Você vai numerar para mim o que cada um faz. Qual é a função da boca, do intestino grosso, qual é a função do intestino delgado, da faringe, do fígado, do esôfago, do estômago, do pâncreas e do ânus. Você vai colocar qual é a função. Embaixo tá entre parênteses para você colocar o número, né? Você tá acompanhando aí comigo, você consegue ver. E o que cada um faz. É só pensar na aula passada e ler o texto com atenção, tá bom? Quem que produz a bile? Tem que lembrar. Depois lá, nele existe uma substância chamada suco gástrico. Aonde está o suco gástrico? Em que parte do sistema digestivo? Eu preciso que vocês saibam. Depois, tem uma outra atividade que está pedindo quais são as funções dos órgãos abaixo. Tá escrito o nome do órgão, tem o desenho do órgão. E você vai escrever para mim no quadrinho qual é a função de cada um deles. É simples. Mais uma atividade para reforçar os termos. Precisamos saber, tá bom? Da onde vem a bile, da onde vem o suco gástrico, por onde começa a digestão, qual é o caminho que o bolo alimentar percorre, qual é a função do estômago nisso tudo, o que acontece com o bolo alimentar no intestino delgado. Nós temos que saber. Tá bom? Faz parte do currículo de vocês e se precisar voltar depois com atividade de revisão, a professora vai fazer, porque é muito importante a gente aprender isso, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama, eu explico para vocês, eu mando o áudio, tudo certinho. Peguem essas folhas, coloquem o nome, a série, a data direitinho. Não esqueçam de pôr o nome, tá bom? E não se esqueçam, façam direitinho. Vocês estão sendo avaliados por essa atividade que vocês estão fazendo. Então leia, perca lá seu tempo. Não é nem perder tempo, é ganhar tempo. Ganhe seu tempo vendo, ouvindo. Peça para alguém ler para você se você tiver dificuldade. Alguém pode ler e você associar. Olha lá o jeito que a professora deixou as atividades. Grava na sua memória, é muito importante para nós. Tá bom? Um grande beijo. Qualquer coisa é só chamar, estarei aqui para atender vocês. Até mais, pessoal!